Olá, muito bem-vindos mais uma vez. Chamamos todos vocês a essa conexão, a esse momento de culto, de celebração. Se vocês visualizaram há pouco, as 4 velas da coroa de advento foram acesas. Nós estamos nesse domingo, quase às vésperas do Natal, nesse período bonito de preparação no Advento, 4º domingo no Advento. Hoje teremos a leitura bíblica que descreve aquele momento em que o anjo anunciou a Maria que ela ficaria grávida, que tinha chegado o tempo felicíssimo em que o Salvador viria ao mundo. E ele vem constantemente através de sua palavra, proclamada nesses momentos. Iniciamos e realizamos esse momento de culto com as velas também acesas no altar, lembrando o Deus triuno. E iniciamos e realizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los a buscarmos a Deus em oração, nesse momento, pedindo perdão por nossos pecados e pedindo a sua ajuda. Nós precisamos de Deus. Para esse convite, menciono os trechos das Sagradas Escrituras que por vezes usamos aqui em nossa liturgia, que dizem assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Eu quero convidá-lo então, você, aí onde você está, a humildemente buscar comigo a Deus em oração, pedindo perdão. Oremos. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por causa da obra de Jesus, temos esperança. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito, um menino nascido em Belém, para que também morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Confie nesta obra de Cristo, na tua vida, em nome do Deus triuno. Amém. Certos do perdão e alegres, porque temos um Deus para o qual nada é impossível, essa é uma palavra que nós temos no diálogo do anjo com Maria, para Deus nada é impossível, e sabemos que Ele cumpre suas promessas. Por isso, apegados à misericórdia que Ele revela no seu perdão, usamos a leitura do introito desse nosso culto de hoje. E a leitura do introito, que normalmente é um salmo de nossas Sagradas Escrituras, nós usamos com o Salmo 89, versículo 1 ao 5, que diz assim, cantando e agradecendo a misericórdia: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, dizendo,
para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Essa é a leitura do introito. Demos sempre glórias ao nosso Deus triuno. Vocês percebem nesta leitura que temos a promessa de Deus feita a Davi, que do reino de Davi viria o Salvador, que da descendência de Davi nasceria o Rei dos Reis e seria um reino para sempre. Vocês vão reparar que a leitura do Antigo Testamento, que vamos ler depois, e também do Evangelho, revelam o cumprimento dessas promessas em Jesus. Cantemos glórias com o hino Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres. Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, lá do céu prometido, alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Olhai e admirados tão grande humildade, os anjos o louvam com todo fervor, pois veio conosco habitar humanado. Alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, a forma de servo assumiu por amor, e vida gloriosa nos dá para sempre. Alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe cantem louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos, alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Tina, vamos brincar de caça ao tesouro? Vamos? Vamos ler as pistas, onde é que estão as pistas? Vamos ver onde é que está o tesouro.
Onde está o baú do tesouro? Vamos procurar? Vamos? Vem, vamos procurar. Ó, são 5 passos. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, Betina, olha aqui o baú. Que legal, o baú, nós achamos o baú. Vamos ver o que tem dentro do baú? Vamos ver? Vamos lá ver, vamos ver. Vamos ver o que tem aqui dentro do baú. O que será que tem aqui dentro? O que será que tem aqui dentro? E o Betina aqui, ó, viu que a gente achou o tesouro, né? Só que tem alguns homens que queriam encontrar um tesouro também. E sabe quem é que guiou esses homens? Olha aqui, ó. Foi uma estrela que guiou esses homens para procurar um tesouro. Que nem nós achamos um tesouro. Esses homens foram... A estrela guiou esses homens para achar um tesouro bem, muito grande, bem valioso. Betina, vamos ver o que tem dentro do baú? Vamos ver o que tem dentro do baú? Vamos abrir? O que será que tem? Olha que legal esse baú! Olha aqui que legal! Olha que presente bonito! Olha aqui, Betina, olha aqui, ó, nós achamos um tesouro, mas aqueles homens que foram atrás, que uma estrela guiou eles, ó, acharam esse tesouro aqui, ó, o menino Jesus. Esse é o nosso tesouro aqui, o maior tesouro é esse aqui, né? Que legal, né, Betina, o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? Isso mesmo! Vamos fechar o nosso tesouro? Vamos guardar bem fechadinho? Não podemos guardar, né? A gente tem que falar do nosso tesouro para as outras pessoas, né? Isso. E esse aqui é o nosso tesouro, né? Olha aqui, ó, Betina. Esse é o nosso tesouro? Os magos do Oriente não seguiram uma bússola ou um mapa, mas foram guiados por uma estrela. Ela guiou eles até ao menino Jesus. O nosso mapa é a palavra de Deus que se encontra na Bíblia. É essa palavra que nos fala do nosso Salvador Jesus e do seu grande amor. Jesus é o nosso grande presente. Este é o nosso grande presente. Muito bem, acompanhamos aí a Escola Bíblica para as Crianças e agora queremos realizar um momento que sempre fazemos questão de ter, a leitura diretamente das Escrituras Sagradas. A leitura do Antigo Testamento indicada para este 4º domingo no Advento é a leitura de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 11. Lemos que Davi morava na sua casa, no seu palácio, segundo esse texto, e constrangeu-se com a barraca, o tabernáculo, que era erguido ao Senhor. Davi, então, programa a construção do templo, mas na orientação do Senhor, seria seu filho Salomão quem o faria. Mas nesse texto temos a profecia de que nasceria de Davi, o Rei dos Reis, cujo trono duraria para sempre. Por isso eu leio desta passagem do Antigo Testamento, os versículos 11 e 12 de 2 Samuel 7 e o versículo de número 16. Percebam então, irmãos e irmãs, essa profecia referente a Davi e a sua descendência em Jesus. 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 11, diz assim: Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos.
O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Deus fará uma casa para Davi. Ele se refere ao edifício eterno na sua descendência. E ainda diz o versículo 12, quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. E no versículo 16 de 2 Samuel 7 diz, quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Ora, um reinado eterno somente em Jesus, o Rei dos Reis, identificado nessas profecias como o Filho de Davi. E agora quero ler para vocês e pedir que vocês acompanhem com atenção o texto do Evangelho nas palavras do evangelista Lucas, no capítulo 1, versículo 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Como eu mencionei no início do culto, descreve o exato momento em que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela ficaria grávida. Assim diz as Sagradas Escrituras, Lucas 1, a partir do versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi. Viram a referência a Davi? Cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse, salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isso? Eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Até aqui, então, a leitura do Santo Evangelho, com o anúncio do anjo sobre a gravidez de Maria, inaugurou-se o felicíssimo, contentíssimo tempo de Natal. Por isso, acompanhemos agora o hino a seguir, que é o hino de número 15 do Inário Luterano, ou o 17 do Louvai ao Senhor. Acompanhe. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal, amor profundo salvou o mundo, alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Felicíssimo,
Quero te convidar nesse instante para um momento de reflexão na Palavra de Deus. E para tanto, quero te lembrar de como é bom poder contar com outra pessoa, numa hora que a gente está com necessidades, com problemas, com dificuldades. Você sabe que nós precisamos uns dos outros, nós sabemos bem disso. Agora, a reflexão que eu trago inicial é uma lembrança daqueles momentos, sabe, que a gente está precisando mesmo, que a gente está com uma dificuldade que não consegue resolver sozinho. E de repente chega alguém e diz pra gente, pode contar comigo, eu te ajudo. E de fato a pessoa nos é um suporte, nos é uma ajuda e providencia a solução. Isso é muito bom mesmo. Pode contar comigo. Como é bom termos pessoas serviçais ao redor. E que desafio é nós também, um desafio inclusive bíblico, também servirmos uns aos outros. E temos hoje, no texto bíblico de hoje, que eu baseio esse momento, texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, nós temos uma personagem que se colocou à disposição. Uma personagem muito serviçal, que em outras palavras disse, pode contar comigo. A personagem de hoje é Maria. Maria, mãe de Jesus. O texto de Lucas 1, a partir do versículo 26, que há pouco mencionei, é a história, aquele momento em que o anjo Gabriel anuncia para Maria que ela vai ser mãe do Salvador. Que o anjo Gabriel coloca o plano de Deus para Maria. Maria, primeiro, fica um pouco temerosa, pensativa, como isso é possível? Ela inclusive diz assim, como isso é possível? Pois eu não tenho relacionamento sexual com nenhum homem, como isso pode ser possível? E então o anjo explica que será um milagre, uma ação do próprio Deus. E ainda marca a palavra dizendo, porque para Deus não haverá impossíveis. Inclusive o anjo diz assim para ela, né? Sabe a tua parente, a Isabel? Para você se localizar, a Isabel é a mãe de João Batista. Ela era idosa, estéril. E aí o anjo diz, sabe a Isabel? Pois é, diziam que ela é estéril. Ela já é de idade, no entanto, ela não está no 6º mês de gravidez, e de fato assim o texto nos diz, ela estava grávida de 6 meses de gestação. E aí ele, no versículo 37, Lucas 1, 37, ele diz, porque para Deus não haverá impossíveis. E aí, no versículo 38, vem esse versículo que eu sublinho, que eu marco nesse instante com você. Quando Maria então diz assim, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa é a frase de Maria. Eis aqui a tua serva, diz Maria, que se cumpra em mim conforme você falou, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Em outra expressão, ela poderia ter dito, pode contar comigo, pode contar comigo. Uma pessoa de fato serviçal. Aliás, é uma reflexão interessante sempre lembrar que Maria encontraria dificuldades nesta sua gravidez. Afinal, ela estava de casamento contratado com um homem chamado José. O texto bíblico, inclusive, diz que José era descendente de Davi. Isso é importante para o texto, para a promessa cumprida como Jesus, o descendente de Davi, em José e Maria. Isso é bastante importante. Mas quando ali coloca que ela estava de casamento contratado, que ela era virgem, de repente aparecer grávida traria um grande problema para ela. Aliás, um problema muito maior do que hoje, em nossa cultura, podemos imaginar. Ela podia, inclusive, ser morta por penas e sanções civis, por causa de um adultério suposto. Mas ela, então, poderia dizer, olha, seu anjo, poderia dizer assim, né? Escolhe outra, para mim vai ficar difícil. Mas ela, confiando nessa expressão de que para Deus não haverá impossíveis, ela disse, então eu estou aqui. Eis aqui a tua serva, pode contar comigo. Olha, é uma boa reflexão. Em especial sobre nós, sobre os desafios de nossas vidas, sobre para aquilo que nós somos chamados. Será que muitas vezes a gente também não empurra para os outros? Será que a gente é assim também tão serviçal a colocar-se no plano de Deus para as nossas vidas?
Em especial quando ele aponta para amarmos e cuidarmos e servirmos uns aos outros? Tem uma história que se conta por aí, talvez você já tenha ouvido, que fala um pouco disso, sobre essa atitude egoísta de deixar para os outros. É uma história que, segundo os relatos, aconteceu nos Alpes italianos, num vilarejo lá. Esse vilarejo trabalhava muito com a plantação de uvas, videiras, parreiras. E num momento do ano, uma vez por ano, tinha uma grande festa, uma tradicional festa. E nesta festa havia a tradição de que cada morador, cada família deveria levar o seu melhor vinho. O melhor vinho produzido, então, por aquela casa, por aqueles trabalhadores, e deveriam colocar uma garrafa deste vinho dentro de um grande barril que ficava no centro do vilarejo. Com a doação de todos os vinhos, se fazia uma grande festa num determinado dia, com aquele vinho tão famoso daquela região. Um dos moradores pensou assim: todo mundo vai levar uma garrafa de vinho, eu não vou gastar o meu, vou levar uma garrafa de água. No meio de tanto vinho, que diferença isso vai fazer? Então ele faz assim. No dia da grande festa, quando cerimonialmente o responsável foi lá para abrir a torneira daquele grande barril e pegar a primeira taça de vinho, houve um silêncio e um constrangimento, porque ao abrir a torneira saiu apenas água, nada de vinho. Significa que todos os outros moradores pensaram a mesma coisa. Eu vou levar uma garrafa de água, que diferença vai fazer a minha parte? Ao invés de colocar-se para ajudar, como introduzi a minha reflexão, para servir, para se colocar à disposição, cada um pensou: não, deixa para os outros vão fazer. É uma boa reflexão para as nossas vidas e para aquilo que temos também de necessidades ao nosso redor, e aquilo que temos feito ou que temos deixado de fazer. Maria colocou-se à disposição, certa de que Deus cumpriria as suas promessas. Aliás, é curioso, esse versículo, Lucas 1:37, palavra do anjo para Maria: porque para Deus não haverá impossíveis. Pensa aí na expressão que eu usei antes: pode contar comigo, pode contar comigo. Apesar da gente querer dizer pode contar comigo, tem muitas vezes em que nós não podemos ajudar. Sabe, nós não somos donos da verdade e não podemos todas as coisas. Mas para Deus nada é impossível. Ele sim, o nosso Deus, em Jesus, pode chegar-se integralmente e diz para mim e para você: pode contar comigo. E com Jesus você pode contar. Está escrito na palavra bíblica, numa promessa: ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, Deus cuidará de mim. Num outro momento, o profeta pergunta em forma retórica: pode uma mãe esquecer o seu filho, o filho pequeno que ainda amamenta? Bom, acho que não. Ainda que esquecesse, diz o profeta, jamais esquecerei de você. E essa palavra de Deus é para mim e é para ti, é para você aí. Deus olha para você e diz: pode contar comigo. Quando você vê um salmo, como o Salmo 37, 5, por exemplo, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Em outras palavras, ele está dizendo para você: pode contar comigo. E nos nossos textos bíblicos, nós temos o cumprimento de uma profecia. É muito bonito perceber isso neste quarto domingo no Advento. O texto do Salmo era o Salmo 89, o versículo 13 e 4, fazem uma lembrança da promessa que Deus fez a Davi, dizendo: da tua descendência nascerá um rei, o Rei dos Reis, num reinado eterno. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, de novo tem essa promessa de que o reinado de Davi, no seu descendente, o Rei dos Reis, seria eterno. E em Jesus, o filho de Davi, isso se cumpre, porque todas as promessas se cumprem. Por isso, você pode se achegar a Deus certo de que Ele lhe ajuda. Maria sabia disso.
Aliás, você lembra qual foi o primeiro sinal, o primeiro milagre registrado na Escritura de Jesus? Foi transformar água em vinho. Antes contei a história dos Alpes italianos, onde naquele barril, na torneirinha, lá só saiu água, mas nessa história bíblica, nós percebemos que houve um problema numa festa de casamento. Havia faltado vinho. Isso seria uma vergonha para aquela família. Maria se condói, se preocupa, e Maria lembra de que para Deus nada é impossível. E por isso fala com Jesus, que era o seu filho, mas também ela sabia que era o Salvador. E ele, como você conhece essa história, transforma água em vinho. Porque para ele, que é o próprio Deus, o Emanuel, o Deus conosco, nada é impossível. Por isso, confie nele. E entregue também o teu caminho, os teus problemas. E confie nas promessas. Porque não foi só essa a promessa da descendência eterna em Davi que se cumpriu, mas todas se cumpriram. E ele também promete dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso, ele que transformou água em vinho, também pode transformar o teu problema numa solução. O teu pecado, mediante o teu arrependimento, em perdão e paz. E mesmo diante da morte, ele transforma em vida e vida eterna. Por isso, creia no Senhor Jesus. Ele se achega e diz, pode contar comigo. E nele, eu e você podemos confiar e nos consolar. E assim, abastecidos por esta certeza, que sejamos como Maria, serviçais a cumprir a lei do amor, atento às necessidades uns dos outros, cuidando e ajudando uns aos outros e dizendo também, pode contar comigo. Que assim seja. Amém. Certos e confiantes de que queremos sempre colocar a nossa fé em Deus, queremos lembrar de tudo que Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, fez e faz por nós. E queremos agora confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Dizemos ele juntos, vocês podem também acompanhar conforme as palavras aqui ao lado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, também a vida e a adoração por meio das nossas ofertas é uma confissão de fé e um participar do reino de Deus. Nós queremos agora acompanhar mais uma canção de Natal, Céu Azul, Noite de Esperança, e também receber aqui as orientações, conforme na tela, maneira como você pode também ofertar, contribuir com a comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre para o anúncio e propagação da palavra do nosso Deus. Que Deus acompanhe cada um. Céu azul, noite de esperança, no horizonte uma estrela vem anunciar a divinal criança, é Jesus num sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos de paz e amor, e na terra alegria é geral, anunciando o primeiro Natal, Natal, Natal.
Céu azul, noite de esperança, no horizonte uma estrela vem anunciar a divinal criança. É Jesus num sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos de paz e amor. E na terra alegria é geral, anunciando o primeiro Natal, Natal, Natal. Irmãos e irmãs, esta é a hora da oração, em que chamamos de oração geral, porque incluímos todas as diferentes situações da igreja neste mundo, de cada um da nossa sociedade. Ore conosco nesse momento. Bondoso Deus e Pai, nesse período de advento, mais uma vez te agradecemos por tua vinda ao mundo, por teres nascido entre nós, como um de nós, a fim de revelar o verdadeiro amor. Desejamos que, em sua graça, continuemos nossas vidas na fé que nos deste e que tu continues nascendo e renascendo em nossos corações. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Obrigado por podermos contar contigo, apesar de sermos tão pequenos e insignificantes em teu imenso universo. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado pelo alimento diário. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pela luz do sol, pelo frescor da chuva, pelas árvores e flores, pelos animais, por todas as belezas que nos rodeiam. Obrigado, Senhor, pela tua presença também nas horas de aflições. E suplicamos, continue nos ajudando. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Agradecemos também por criares corações voluntários de pessoas que estão ao nosso redor. Assim como tua serva Maria se pôs como voluntária para que tua palavra se cumprisse nela. Assim também oramos, desperta ofertantes e voluntários em favor de tua causa, do teu reino, para que teu nome seja santificado entre nós. Conceda aos pastores, aos cristãos em geral, o zelo pela tua palavra e disposição em trabalhar. Derrama teu amor sobre as nações da terra, para que superem muitas crises que estão por aí. Tornem-se solidária com os que sofrem e também trabalhem em união. Abençoa a nossa pátria, iluminando todos que ocupam cargos de autoridade. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Também suplicamos em favor dos pais e professores, a fim de que conceda-lhes senso de responsabilidade, espírito de sacrifício, de perseverança na tarefa de educar. Orienta nossas crianças e jovens para que cresçam em conhecimento e graça, sendo obedientes, educados. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Livra-nos de calamidades, desastres e dores, e fortaleça-nos quando elas caírem sobre nós. Em especial, fortaleça-nos também nesta época em enfrentamento a esta pandemia. Cuida e faze prosperar, Senhor, cada um em seu trabalho, em sua vocação. Permita que as ciências e as artes floresçam entre nós. Concede o teu Espírito Santo a todos que participarem
sempre da tua palavra, ouvindo e celebrando contigo. E dá-nos diligência e zelo para com o uso da Bíblia, da Escritura Sagrada. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Cuida dos doentes, dos aflitos, dos enlutados. Sim, lembramos do pastor Edgar Lemke, da sua família, enlutados nesse momento difícil, como também de outras muitas pessoas que sentem a dor da morte. Suplicamos cura e alívio aos que sofrem em hospitais, aos que enfrentam dificuldades. Acompanha, ó Senhor, todos aqueles que estão aflitos, enchendo seus corações com a tua esperança. Ainda suplicamos, abençoa a nossa comunidade, os grupos dessa comunidade e desperta em nós o espírito de comunhão e de missão. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração e habilita-nos a vivermos um feliz Natal. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, também juntos queremos orar como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam agora a bênção do Senhor, o Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos, ao fazer o sinal da Santa Cruz, eu digo que nós iniciamos em nome do Deus Triuno e concluímos em nome do Deus Triuno esse momento de culto. Queremos agradecer a conexão de vocês e queremos imediatamente lembrar que temos programações especiais agora para o Natal. Ontem, no sábado, nós tivemos um drive-thru com mensagens natalinas num circuito para as nossas crianças, reunindo cerca de 50 crianças, mas com todo cuidado, pois fizemos nesse sistema drive-thru para evitar as aglomerações e também assim facilitar todos os decretos para que eles fossem cumpridos e as pessoas tivessem segurança. Mas não deixamos de realizar essa programação de Natal também para as crianças. No dia 24 à noite, 24 é uma quinta-feira à noite, às 20 horas, nós teríamos o nosso programa de Natal aqui na igreja. Não vamos poder fazê-lo daquele formato, mas vamos fazer também um momento online. Por isso, esteja conectado conosco dia 24, noite de Natal, às 20 horas. Informo que teremos culto presencial, daí sim, aqui na igreja, presencialmente, no dia 25, o dia de Natal, às 10 horas da manhã. Desde já convidamos você para se inscrever para esse culto de Natal do dia 25, é sexta-feira que cai Natal, dia 25 às 10 horas. Você pode entrar em contato por meio desses telefones que estão aí na tela. Façam isso para que a gente possa se organizar e celebrar junto o nascimento do menino Jesus. E no domingo que vem, dia 27, também teremos cultos presenciais aqui no templo. Informaremos vocês aí por meio das nossas redes sociais sobre os horários e a maneira como vamos realizá-los. Você sempre é muito bem-vindo nesta conexão online ou aqui na nossa comunidade, no nosso templo, aqui na Comunidade de Cristo. Que Deus abençoe você nessa semana especial.
que, independente da maneira, um pouco mais isolada, com um pouco menos de gente, mas independente da maneira, que você celebre a alegria, a humildade, a bem-aventurança e a paz do verdadeiro Natal. Que Deus acompanhe e guarde cada um de vocês. 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br. Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que Ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Paz para todos os dias. Para hoje, um dia de cada vez. 5 minutos com Jesus. Meditações diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu.